Paz do Senhor, irmãos. Hoje a parte 9 do nosso estudo, bênção dobrada. Vamos orar? Ó Deus, que esses estudos que estamos aprendendo acerca da bênção dobrada se tornem realidade no nosso viver, na nossa caminhada junto a Ti, na nossa caminhada para a glória do Teu nome. O Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê motivação, nos dê fé, nos dê, ó Deus, motivos para perseverarmos, ó Deus, na busca daquilo que o Senhor tem propositado para cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu estudo 9. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma revisão, ok? Nós já tivemos, então, 8 estudos, hoje é o 9º. No primeiro, nós vimos que a bênção é o caminho para o viver santo. No segundo, nós vimos que essa bênção foi revelada de forma progressiva nas Escrituras, mas ela está lá. O ápice dessa bênção, né, evidentemente, é o Evangelho, que nos dá ela completa, né? Nós falamos aqui que a bênção dobrada está nas Escrituras, falamos aqui da bênção guarda-chuva, depois o que Deus quer multiplicar em sua vida, o diferencial, né, que nós temos que ter no nosso modo de viver perante o mundo. Depois nós examinamos as bênçãos, a bênção em número 6, né, a bênção em 6 partes, e depois a ira de Deus e a bênção do Evangelho. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar lute pela bênção. O nosso texto base é Jacó, Gênesis 32, 26, quando ele luta com Deus, e ele diz assim: não te deixarei ir se não me abençoares. E convido a ler o Gênesis 32, dá um pause até no vídeo, para você entender o contexto dessa luta e da nossa lição e meditação aqui hoje à noite. Muito bem. O próprio Senhor Jesus, ele nos fala a respeito disso quando ele nos ensina a perseverar em orar, ok? Lucas 18, 1 a 5. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Muito bem. Então, o Senhor Jesus nos desafiando aqui a lutar pelas bênçãos, ok? Lembre-se, nós não podemos impedir que as coisas ruins aconteçam, ok? Jacó não podia impedir que houvesse aquele problemão com relação ao seu irmão. Mas, lembrando aqui, nós somos responsáveis pelas nossas ações. E Jacó era responsável pelas ações dele, e ele foi lá lutar pela sua bênção, né? Que Deus nos abençoe, ok? Muito bem. Então, a ideia é o seguinte: a vida, ela vai trazer dificuldades para você. Na verdade, ela vai te derrubar, mas você tem uma escolha a fazer. Está errado aí, mas tá entendido. Ou você permanece no chão, ou você se levanta com maior determinação para lutar por aquilo que você acredita, ok? Então é aquela frase, né? Os que me criticam me constroem, né? Então eu tenho que saber o que que eu vou fazer na hora da dificuldade. Eu vou desistir ou eu vou lutar mais ainda? Então, a primeira coisa, já que nós temos que lutar, vamos falar de que lutas, né, nós temos que enfrentar. Então, escolha suas batalhas com sabedoria. Existem batalhas que você tem que se esquivar delas. Elas não valem a pena ser lutadas. Elas
são batalhas que vão estar roubando seu tempo, suas forças. Então, que Deus te dê sabedoria para você saber que tem luta que você não tem que lutar, ok? Existem batalhas que você não pode se dar ao luxo de deixar de lutar, ok? Então, se por um lado eu tenho que evitar umas, tem outras que eu não posso abrir mão, eu tenho que enfrentar. Que Deus nos dê sabedoria também para entender isso. Você tem que descobrir, enquanto vive, por qual batalha você está disposto a morrer e assumir a sua posição de batalha, né? Então, na hora que você entender isso, você terá a batalha que você precisa, né? Rapidamente, né? Um, um militar alemão escreveu para um filósofo, né? Umas poesias e perguntou: "Eu sou poeta?" Aí o filósofo respondeu para ele: "Olha, não sou eu que tenho que dizer se você é um poeta. Quem tem que dizer isso é você. Mas para sua reflexão, você morre se não fazer poesia? Se sim, você é um poeta." Então, aplicando aqui, se você é um discípulo de Jesus, você está pronto a morrer por ele? Então você é um discípulo de Jesus, ok? Que Deus te abençoe. Mais importante, a bênção de Deus não é como um bilhete de loteria, não é um truque de mágica. Você não tem que simplesmente tomar posse dela e ficar esperando ela acontecer. Você tem que lutar, ok? Foi o que Jacó fez. E ele estava certo, né? As bênçãos de Deus é um trabalho duro, tá? Não é moleza, não. É um trabalho duro. Quando Deus deu a terra prometida para Israel, eles tiveram que lutar para tomar posse. Não é fácil. A obediência constante é obediência constante e na mesma direção, né? Então, as bênçãos de Deus não tem esse negócio: "Olha, eu vou obedecer dia do sábado e domingo", é obediência constante. Outra coisa importante, ela não pode ser merecida. Enquanto eu luto, enquanto eu sou obediente, eu tenho que entender que a bênção foi uma dádiva de Deus anterior à minha luta, anterior à minha obediência. Eu não estou trabalhando duro e nem estou obedecendo para merecer a bênção. A bênção não é merecida, ela vem no pacote da salvação. Efésios 1:3 fala isso, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E é claro, Deus não se impressiona com ostentação religiosa. Então, se você é religioso, você está impressionando muita gente, menos Deus. Tranquilo? Nós precisamos nos tornarmos seus filhos, aceitando Jesus como Salvador das nossas vidas. E avaliando se somos realmente discípulos dele. Muito bem. Um princípio interessante é esse, né? Orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Então, aplicando aqui ao pastorado, por exemplo, preparar um sermão como se dependesse de você e pregar como se dependesse de Deus, né? Tem uma história, né? Um pastor subiu todo orgulhoso no púlpito para pregar e ele pregou muito mal e ele desceu todo arrasado. Então, o zelador da igreja, na hora que todo mundo tinha ido embora, o pastor ainda lá deprimido, ele falou: "Pastor, se o senhor tivesse subido como o senhor desceu, o senhor teria descido como o senhor subiu." Então, a gente tem que fazer uma escolha, né? Depender totalmente de Deus, mas trabalhar também, tá bom? Aplique esse princípio na sua vida e Deus te abençoe. Então, vamos lá. Falando agora de Jacó, né? Jacó lutou contra o próprio Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus que estava ali na presença dele. O nome Jacó significa aquele que engana. Jacó era alguém que valorizava a bênção acima de tudo. Ele estava disposto a morrer por ela. E mesmo com falhas, Jacó, estimava corretamente o valor da bênção. Olha que interessante. Ele era falho,
ele usou de métodos falhos para tentar obter a bênção, ele tentou comprar ela do irmão dela, ele enganou o pai, enganou todo mundo, enganou o sogro, enganou todo mundo. Mas mesmo assim, ele estava certo, quando ele colocou a bênção acima de tudo. Então, só lembrando, o mesmo relógio parado, ele está certo 2 vezes por dia. O que eu quero dizer é que eu e você, pessoas que temos falhas, se nós estivermos acertando, né, na nossa entrega a Deus, na nossa confiança em Deus, na nossa dependência em Deus, certamente nós vamos também alcançar essa bênção, porque Deus vai manifestar a sua misericórdia em nossa vida, ok? Importante. As mais ferrenhas batalhas costumam resultar nas lições mais bem aprendidas. Você pode olhar para sua história, você pode olhar na sua experiência com Deus, aquelas lutas maiores fizeram lições que você não esquece. A firmeza de Jacó em não deixar Deus partir até abençoá-lo foi seu ponto de parada, né? Ó, é aqui. Eu não saio daqui sem a bênção. Que ousadia, né? Que Deus nos abençoe, né? Receber a bênção não significa que você não vai se machucar. Então está lá a história de Jacó. Ele recebeu a bênção, mas ele saiu mancando, né? Isso significa que o propósito de Deus não é proteger você, mas é te abençoar. E essa bênção vale a pena para a glória do Senhor, né? Então, lições duramente aprendidas nas marcas que Deus faz na nossa vida, né? Mantenha o seu senso de humor, né? Você não precisa ficar abatido toda vez diante de um problema. Lembre-se que Deus está no controle da sua vida. Você tem lutas, está doendo, né? Mas você não precisa se desesperar. Mantenha o seu senso de perspectiva. Louve a Deus pelo que ele fará, né? Então é a perspectiva. Você sabe que ele vai fazer, então louve a ele, né? Terceiro, fale o que precisa ser falado. Você não precisa esconder palavras, você não precisa esconder seu sentimento, mas fala com Deus. Controle o que você pode controlar. Há coisas que você não vai poder controlar, mas aquelas que você pode, controle. Você pode controlar o seu tempo para você adorar a Deus. Você pode controlar os seus sentimentos e não expressar nenhum sentimento que venha a desonrar o nome de Jesus. 5. Tudo bem não estar bem. Nós não somos obrigados a ficar bem o tempo todo. Se tiver que chorar, chore, né? Se tiver que aquele humor ser interrompido, mas por um pranto, pranteie. Sexto, as bênçãos de Deus complicarão a sua vida. Então Deus não nos dá bênção para aliviar, Ele nos dá bênção para crescermos. Ele nos dá bênção para glorificarmos o nome dele. Então as bênçãos vão complicar a sua vida. Importante, é possível perder a bênção. Esaú perdeu a bênção. Importante, o pecado é uma maneira de perder a bênção. E aí a definição de pecado que eu aprendi, que eu gostei muito, é essa. Pecado é ter algo legítimo de forma ilegítima. Então, o que é a bênção divina? Né? Lá em Mateus 13, né? Ela é o tesouro escondido, ela é a pérola de grande preço, e lá em Pedro, ela é a coroa de glória que não se corrompe. Aqui eu vou só entrar aqui em mais uma questão, né? A diferença de vontade de Deus versus os caminhos de Deus. Moisés queria libertar o povo do Egito. Essa é a vontade de Deus. Mas ele começou executando da maneira errada. Esse é o caminho de Deus, né? É o caminho, então, diferente do caminho de Deus, porque ele foi da maneira dele. Então, não andar nos caminhos de Deus anula qualquer intenção de fazer a vontade de Deus. Então, se você tentar, pelo seu caminho, fazer a vontade de Deus, você não vai conseguir.
Você fazer a vontade de Deus de maneira errada é a mesma coisa que orgulho. E lembre-se, Deus se opõe orgulhosos, mas concede de graça aos humildes. Tiago 4,6. Como experimentar a bênção de Deus de forma plena? Fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. Não equipare o seu caminho com o de Deus. O caminho de Deus é um, o seu outro, e o dele é superior ao seu. Mas vale a pena fazer do jeito dele. Vale a pena andar no caminho dele. Ok? E, claro, não se contente com um prato de sopa. Esaú perdeu a bênção por causa de um prato de sopa. Espere o melhor de Deus, a bênção de Deus. Ela vem. Vale a pena entrar no ringue para essa luta. Então, essa é uma luta que você precisa enfrentar. E vale a pena lutar. É a luta de você buscar a bênção de Deus. Ok? Então, nós terminamos por aqui. Sempre lembrando, você tem alguns desafios, espero que você esteja conseguindo fazer. Estou orando por você. Vou assistir, vou aprender, vou perguntar e comentar. Está faltando pergunta e comentário. E quero ser uma bênção para abençoar. Que os outros não estejam faltando na sua vida. Então, acrescente aí as perguntas e Deus te abençoe. Meus irmãos, ficando por aqui, então, a paz do Senhor.